Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. O programa Meu Time de Botão está no ar. Eu sou Leandro Amin e na próxima hora estaremos contando mais uma historinha do passado. Claro, afinal de contas, não se conta a história do futuro. O futuro a gente espera para chegar. Paulo Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ao México? Vamos ao México. A gente ainda em clima de Copa do Mundo, nessa sequência de programas tratando de personagens, de seleções, de histórias de Copa do Mundo, a gente vai falar de Antônio Carvajal, que você já ouviu falar em algum momento, quando se fala de recordes de Copa. Figurinha carimbada de aqueles caras de Decoreba, né? Isso, é o primeiro cara CDFs a jogar 5 Copas do Mundo. Antônio Carvajal Rodrigues nasceu em 7 de junho de 1929 em León, no México. Defendeu só 2 clubes em toda a sua carreira, o Real Clube Espanha e o León, e só deixou o primeiro porque ele foi extinto em 1950. O Carvajal disputou 5 Copas do Mundo: Brasil 50, Suíça 54, Suécia 58, Chile 62, Inglaterra 66, e foi o primeiro jogador a alcançar tal feito. Depois acabou sendo repetido pelo alemão Lothar Matthäus em 98, pelo italiano Buffon em 2014, ainda que o Buffon tenha sido reserva na sua primeira Copa do Mundo em 98. Então, Carvajal jogou 5 Copas, Lothar Matthäus jogou 5 Copas e o Buffon foi a 5, mas jogou 4. Na verdade, até, né, por ele ser um goleiro que atuou muito, o Carvajal é também o que mais tomou gols na história da Copa. Isso é um efeito colateral quase inevitável. Mas ele tomou bastante, hein? Foram 25 em 11 jogos, média de mais de 2 gols tomados por partida. Ele empata com o goleiro saudita Aldeayea, que levou 25 gols em 10 partidas. Não empata não, né? Tomou até mais, né? Não, são os mesmos gols. Os mesmos 25 são um jogo a menos. Um jogo a menos, isso. Perfeito. Ainda assim, não é nem de longe uma das piores médias de gols sofridos em Mundial, já que a gente tem, por exemplo, o Eduardo Gutierrez, que levou 8 em um jogo da Bolívia, e o Hong Jong-yong, que tomou 16 em 2 partidas pela Coreia do Sul. São casos fora da curva, à parte, eles têm média, então, de 8 gols tomados por jogo em Copa do Mundo. O Carvajal começou a carreira no Clube Espanha, onde estreou em 1948 como jogador profissional. O time era um dos mais populares do México, foi campeão pela última vez em 44-45, quando inclusive bateu o recorde de título local com maior antecipação e maior diferença de pontos, veja só. Chegou maio de 1950 e um caso interessante, importante para o futebol mexicana. A seleção mexicana fez 2 amistosos contra um combinado da Liga Espanhola. O primeiro jogo deu 3-1 para a Espanha. A volta, o segundo jogo, né, o mata-mata, o segundo jogo deu 0-0 e a Espanha ganhou ali aquele confronto amistoso, 3-1 e 0-0, acabou vencendo um e empatando o outro. Mas a herança daqueles jogos é de um clima muito tenso entre o público mexicano e o poder espanhol. No fim das contas, o general Franco, à época, recomendou que os clubes de origem espanhola se retirassem do futebol profissional no México. Era um momento de tensão entre as torcidas mexicanas e a relação, né, com o colonizador, com a Espanha no caso. Portanto, o Clube Espanha acabou deixando o futebol profissional por essa razão política, por levar em seu nome, por ter uma referência muito clara à Espanha. E o último jogo do Clube Espanha aconteceu em 23 de julho de 50. Essa é a história, então, do fim do primeiro time do Carvajal. Voltemos um pouco aos Jogos Olímpicos de 48, em Londres. O Antônio Carvajal era o goleiro reserva naquela Olimpíada, em 48. Ele tinha 19 anos
e o elenco tinha jogadores do Espanha, que ele atuava também, como o zagueiro Cárdenas, que depois jogou 3 Copas do Mundo ao lado do Carvajal. Mas a participação da seleção mexicana, né, foi ruim nesses Jogos Olímpicos e durou uma só partida. Em Dulwich, na Coreia do Sul, em Dulwich, claro, em Londres, o jogo foi Coreia do Sul 5, México 3. O jogo aconteceu em 2 de agosto de 48, menos de 2 anos para a Copa de 50, e o time sul-coreano levaria 12-0 da Suécia, que seria os futuros campeões. Em resumo, o México tomou 5 de quem iria tomar 12. Pois é. Chegamos então à Copa de 50 e antes a gente fala de 49. O torneio da América do Norte ainda não era uma Copa da CONCACAF, era um torneio ali das seleções da América do Norte, valia a vaga para a Copa do Mundo do ano seguinte, em 50. Cuba, México, Canadá e Estados Unidos foram convidados, mas o Canadá não quis participar e o México passou sem dificuldades pelo torneio disputado inteiramente em casa. O torneio foi inteiro na cidade do México, 6-0 e 6-2 nos Estados Unidos, 2-0 e 3-0 em Cuba. Pronto, então, classificado para chegar no Mundial. A gente vai ouvir um primeiro áudio, vários dos áudios do programa de hoje vêm de um especial da Televisa mexicana, uma história da seleção mexicana em Copas do Mundo, e essa primeira fala da preparação do México para a Copa de 50 no Brasil. Uma história de que 16 jogadores estariam com anemia. O Carvajal, inclusive, vai responder aí a reportagem, vai desmentir de certa forma. Diz também que o México não tinha campos para treinar quando chegou no Brasil, a preparação, a logística não era das melhores. E já antecipo o que a gente vai falar daqui a pouco. A boa notícia para o México: inaugurar o Maracanã. A má notícia é que era logo contra o Brasil. Primeiro jogo da Copa, primeiro jogo no Brasil do Maracanã, foi um Brasil e México. Vamos ouvir esse áudio e a gente volta para falar da seleção mexicana que veio à Copa de 50. Era junio de 1950. La prensa auguraba una inminente desaparición de un ritmo llamado mambo y también un rotundo fracaso para la selección nacional en el Mundial a disputarse en Brasil, sin fútbol y sin condición física. En los días previos al viaje mundialista, se reveló que 16 de los 22 seleccionados estaban anémicos. No creas que todos estábamos económicamente bien, ¿no? Apenas comenzábamos a sacar algo. Aún así, el presidente Miguel Alemán abanderó al equipo que viajó a Brasil y decidió regalarles una jugosa cantidad de $7 extras en los viáticos de cada jugador para motivarlos. La selección viajó a tierras mundialistas el 16 de junio y de inmediato se topó con un gran problema. No había canchas para entrenar, por lo que se paseaban mucho y cuando se podía, trabajaban un poco. El sorteo nuevamente le otorgaba un doble honor a México: abrir por segunda ocasión la actividad en un mundial y además inaugurar el estadio Maracaná, el más grande e impactante del orbe en aquella época. La mala noticia era que el partido sería contra el anfitrión, Brasil. El día fue el 24 de junio de 1950. La cancha se engalanaba con un desfile militar, mientras que en la tribuna una estruendosa pirotecnia nunca antes vista dejaba perplejos. 24 de junho de 1950, México, Brasil. Uma estrondosa pirotécnica. E a gente, obviamente, vai ouvir muitos áudios em espanhol, né? Principalmente esse aí da Televisa. Mas seguimos. Essa, então, é a história do México indo à Copa de 50. O Carvajal foi um dos 3 jogadores do Espanha convocados, assim como o atacante Carlos Septién e o também atacante, capitão do time, Horácio Casarín. Outro goleiro, Raul Córdoba, tinha jogado o torneio no ano anterior, esse torneio de 49, que valia como eliminatória, né, como classificatório para a Copa do Mundo. Mas foi Carvajal, que tinha acabado de completar 21 anos, quem saiu jogando logo no Maracanã, novinho em folha, ou ainda em construção, né? A Copa começa Maracanã ali num clima ainda de andaimes, poeira, terminando de ficar pronto, jogo em 24 de junho de 50, dias depois da inauguração numa partida entre paulistas e cariocas. A escalação, então, da estreia de Carvajal em Copas do Mundo e do primeiro jogo da seleção brasileira no Maracanã.
Brasil, Barbosa, Augusto e Juvenal. Eli Amparo, Danilo Alvim Bigode. Friaça, Maneca, Baltazar, Ademir Menezes, Jair, Rosa Pinto, técnico UFC, Flávio Costa. Carvajal no gol do México, Zetter e Montemayor, Ruiz, Ochoa e Antônio Roca, Septien, Ortiz, Caçarém, Pérez e Velásquez. O técnico era Otávio Vidal. Brasil 4-0, 2 de Ademir, 1 de Jair, 1 de Baltazar. Carvajal, nosso personagem do programa de hoje, começava sua história em Copas do Mundo levando 4-0 do Brasil no Maraca. A gente vai ouvir com Antônio Cordeiro e Jorge Cury a maior narração da história do rádio brasileiro na Rádio Nacional. 2 narradores conduzindo o jogo de forma conjunta. Vamos ouvir aí os gols de Brasil. Os gols não, um trecho do jogo em que eles citam inclusive o nome do Carvajal. Esse jogo está na íntegra no YouTube. Peguei um trechinho aí. Brasil 4-0, um trechinho da Rádio Nacional. Lateral favorável à equipe brasileira. Vai arremessar Friaça. Demora-se Friaça, faz o arremesso. Deu na direção de Danilo. Prepara-se Danilo, cruzou na direção da área perigosa. Aliviou, entretanto, Roca. Recuperou Jair. Deu para Ademir. Ademir para Baltazar. Baltazar é desarmado por Montemayor. Recupera. Cabeceou para a esquerda para Friaça. Levantou Friaça a pelota para a área. Aliviou Zetter, mandando para o meio do campo. Corta Bigode de cabeça, combinando com Eli. Eli também de cabeça para Jair. Jair para Danilo, levantando atleticamente a pelota. Vai o corentão cruzado para a direita, para a Maneca. Entra na área Maneca. Impedido, marcou o bandeirinha. Alô, Cordeiro. Fala. Quer testar aí com o César de Alencar, por favor? Muito bem. Alô, César. Alô, César. Alô, Cordeiro. Já estou aqui. Muito bem. Qualquer coisa que você queira é só chamar que eu estou lhe ouvindo pelo rádio, viu? Muito obrigado. Ótimo. Bola então vai ser chutada por intermédio de Carvajal. Carvajal mandou na direção do centro da cancha. Vem o Cury para Jair. Passou a pelota, Jair para um companheiro na esquerda, foi desarmado. A pelota ia para Bigode, que perdeu para Septin, mas no dribbling Septin mandou a pelota para fora. Lateral para Brasil, cobra Bigode. Prepara-se o médio esquerdo e deu na frente para Danilo, que deixa então para Baltazar. Insiste ainda Danilo, mas a pelota ficou para o Shoa. O Shoa na frente para Casarini. Uma aula, né, de rádio, sensacional. Né? O meu sonho é um dia pedir para fazer um teste de narrador numa radiona aí e narrar assim, meu. Tocou Neymar. Que coisa maravilhosa. Para Gabriel Jesus. Em 50 o Carvajal ainda era Carvajal, né? O idioma português não estava aproximado. E depois desse áudio eu vou começar a chamar de Carvajal também. Então. Vamos de Carvajal, Vamos né? de Carvajal. Vamos. Daqui em diante, maravilhosa. E viva o walkie-talkie. Quando cai telefonema e tudo mais, você usava o walkie-talkie, usava o radinho, enfim, muito bom. Na sequência, o México jogou contra o Brasil, certo? Carvajal em campo e havia uma sequência na Copa do Mundo a ser respeitada e o México levou 4-1 da Iugoslávia em Porto Alegre, no estádio dos Eucaliptos. Depois, 2-1 para a Suíça. A Suíça também venceu o México no mesmo estádio no Rio Grande do Sul. Contra os suíços, em razão dos uniformes parecidos, uma história para lá de curiosa. Os dois times, Suíça e México, usavam um uniforme grená. E o México acabou usando as camisas do Cruzeiro de Porto Alegre. O curioso é que no sorteio, na verdade, o México ganhou o direito de usar o seu uniforme original. Mas num caso ainda mal explicado, a direção mexicana, para ser gentil, para mostrar que era fidalga aos europeus, teve a gentileza de, mesmo ganhando o sorteio, deixar a Suíça usar o uniforme grená dela e ir eles, os mexicanos, atrás de um outro uniforme, que eles não tinham. Pois é, não tinha uniforme de reposição, jogaram com o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre, e o curioso é que, pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, por esse próprio documentário da Televisa, isso pegou meio mal, assim, é um clima meio de, a gente já entrou meio derrotado já, a gente ganhou o direito de usar nossa camisa, a gente não quis usar nossa camisa, enfim, deu Suíça. O México foi embora. A delegação mexicana foi visitar o Cruzeiro de Porto Alegre pois agora? Pois é, a história agora, nessa Copa de 14? Pois é, não vi, mas a história é que tinha um contato ali já entre o Cruzeiro e o México à época da Copa de 50, queriam que eles visitassem o clube, essas coisas. Enfim, seleção de Carvajal se despedia com 3 derrotas, 10 gols sofridos e um saldo de -8, a pior campanha da Copa de 50 no Brasil, e com acusações por parte da imprensa de indisciplina
jogadores pouco focados, não ligando muito, não dando a devida importância para o Mundial, e mau preparo físico. A imprensa mexicana achou que o México, por exemplo, contra o Brasil, não aguentava o jogo, assim, ficou um pouco assustada, ficou um pouco chocada com o mau preparo físico do time mexicano em relação aos seus rivais, ao Brasil, a Suíça e a Iugoslávia. Vamos de Copa 54, Copa do Mundo na Suíça. A Copa que o Jô Soares, né, foi assistir. Foi? Né? Foi. O Jô Soares disse que morava na Suíça. Um abraço, inclusive, para o Jô Soares. Antes da Copa da Suíça, vamos voltar um pouquinho ao cenário de clubes do futebol mexicano. Agora, jogando pelo León, o verde, branco e amarelo mexicano, o Carvajal foi campeão logo na sua primeira temporada. Uma disputa acirrada contra o Guadalajara, ou Chivas, como muitos hoje conhecem. Na penúltima rodada, eram 30 pontos dos rivais contra 29 do León, e o Chivas só precisava fazer o seu serviço contra o Puebla, mas não fez, perdeu o jogo. Por sua vez, o León, que ganhou do Atlante por 1-0, tomou a dianteira na hora que precisava. Leonel Boza fez o gol que deu ao León o título mexicano do Tequilão de 51. Carvajal deu volta olímpica naquele ano. Carvajal, o time do Leão. Carvajal no gol, Batalha, Varela, Montemayor, Martínez, Costa, Bravo, Molina, Marcos, Aurélio, Boza e Luna. O time do Leão, campeão na primeira temporada do Carvajal por lá. E para a Copa de 54, o México novamente passeou nas eliminatórias. Não tinha muitos rivais naquela época, venceu de novo os 4 jogos, 2 contra os Estados Unidos, 2 contra o Haiti. E em Geneva, Copa da Suíça, 16 de junho de 54, nova estreia contra o Brasil. De novo, México e Brasil abrindo a Copa do Mundo e nova goleada, 5-0. Mas o goleiro nesse jogo foi o Salvador Mota Moreno. O Carvajal estava machucado, acabou sendo um desfalque de última hora. O Salvador Moreno, do Atlante, é quem foi o goleiro. Ele que levou os gols de Baltazar, Didi, 2 gols de Pinga, mais um gol de Julinho. E o gol do Didi foi aquele clássico de folha seca, um golaço de falta. A gente tem os gols. Brasil e México de 54, 5-0, Carvajal no banco. A Copa novamente não começava muito bem para os mexicanos. Por si fuera poco, México sufrió una baja fundamental para el primer juego, la de Antonio Carvajal por lesión. Salvador Mota tomó su lugar en la portería. La cita fue el 16 de junio en Ginebra y así se vivió el partido. Por lo visto desde el comienzo se ve la neta superioridad de Brasil sobre su contrincante. Avanza Brasil y gol de Brasil. Segundo gol de Brasil mediante un tiro libre de penal. Aquí está el terrible Puliño que avanza, driblea, 1, 2, 3, tira, gol de Brasil. Brasil 5. Animado o narrador mexicano com a piaba, mais uma piaba que o México tomou. Para o segundo jogo dessa Copa, diante da França, Carvajal saiu jogando, mas não impediu uma nova derrota. O time mexicano tomou outros 3 gols, o jogo foi 3-2, com o México buscando o empate até, mas levando o terceiro gol, um gol marcado pelo Copa, já no finalzinho, quando o Lopes impediu, inclusive, na verdade já aconteceu no finalzinho esse lance, né, em que o Lopes impediu um gol com a mão e concedeu assim um pênalti. Jogaram como nunca, perderam como sempre, frase marcante que nascia ali, segundo o especial da Televisa. A França, Remeter, Janessy, Calbe, Marché e Marcel, Majou, Tifou, Derdrode e Copa, Strapé e Jean Vincent. Carvajal, Lopes Martínez, Romo, Ávalos, Cárdenas, Torres, Naranjo, Lamadrid, Balcázar e Arellano. México eliminado, 2 Copas do Mundo, nenhuma vitória pro tal do Carvajal, só desgraça só até desgraça. Agora, né? A gente é o meu time de botão mais baixo astral da história desse nosso podcast. Mas vamos chegar em 58, Leandro e a mim. Copa do Mundo de 58 na Suécia. O León, entre Copas, fez temporadas irregulares. Conseguiu o título de 51, mas voltou aos trilhos das vitórias em 55 e 56 apenas. O campeonato passou a ter, lá no México, 14 times e o clube
teve a melhor sequência de sua história, ficando invicto da rodada 3 até a rodada 21, com, nesse período, 12 vitórias e 7 empates em 19 jogos. A disputa foi diante do Oro de Jalisco, que forçou um jogo extra depois do empate na pontuação final, os dois com 37 pontos. O Oro de Jalisco era o adversário. E o curioso é que o Leão foi para uma excursão na Europa nesse caminho, né, Paulão? Foi para a excursão antes desse desempate, dessa partida extra, onde jogou contra o FK da Áustria e o Lanús da Argentina. Olha esse jogo na Europa, Leão e Lanús. Voltou com uma vitória e 3 derrotas. Quando voltou, tinha decisão contra o Oro e fez 4-2, 3 gols de Mateu de la Tijera e saiu campeão em 25 de março de 56. Depois, ainda levou a taça de campeão dos campeões, uma recopa da época, ao bater o Toluca, que era o campeão da Copa. O Toluca era o campeão da Copa do México. E a Copa de 58, que não era do México, nem no México, estava chegando. As eliminatórias foram maiores, tiveram mais equipes, mais seleções. E, finalmente, dava para acompanhar ali. Havia um suspense, inclusive, no caminho do México, que sempre foi tranquilo, quase sempre. O México quase sempre chega na Copa tranquilo no seu continente. O México, nessas eliminatórias, atropelou Canadá e Estados Unidos no seu grupo. Isso foi entre abril e julho de 57. Mas faltava ainda um jogo chave diante da Costa Rica, campeã da chave outra, que tinha Curaçao e Guatemala. Jogo de ida, Cidade do México, 2-0 para os mexicanos. Na volta, San José de Costa Rica, 1-1, e o México estava na Copa do Mundo. Carvajal estava habilitado para a sua terceira Copa do Mundo. Carvajal virou capitão do time, tinha só mais um colega de León na seleção mexicana, o meio-campista Alfredo Hernández. O técnico, pelo segundo Mundial seguido, era o espanhol Antônio López Herranz. Pela primeira vez, a seleção mexicana usaria as cores da bandeira nacional e também, finalmente, fez uma preparação mais consistente. Foi para Portugal, se preparou para a Copa do Mundo. Tinha um clima maior de otimismo. A gente vai ouvir um áudiozinho pequeno aí, tem 10 segundos, que é o Carvajal se aquecendo. E o narrador brinca, parece que ele está dançando. Vamos ouvir aí, já que não podemos ver. Vale a pena, quem quiser saber mais dessa história, procurar essa série documental da Televisa sobre a seleção mexicana. Vamos ouvir o comentarista falando sobre o aquecimento do Carvajal. 58. Todo listo para que se inicie el encuentro. Los jugadores mexicanos empiezan a calentar los músculos. Carvajal, portero mexicano, no está bailando un cha-cha-cha, simplemente está calentando los músculos. Bailando, não é bailando, né? Bailando um cha-cha-cha. Cha-cha-cha. O Carvajal, personagem aqui do nosso programa, foi titular nas 3 partidas do México na Copa de 58. 2 no Hassunda e uma no Jean Vallen Stadium, mas novamente voltou para casa sem vitória nenhuma. Pelo menos um ponto. Dessa vez o México fez 1 ponto. Levou 3-0 da Suécia, levou 4-0 da Hungria, mas empatou com o País de Gales, um jogo por 1-1. A gente vai lembrar então a ficha técnica do primeiro ponto conquistado por Carvajal em Copas do Mundo, num jogo em que o time tinha 5 lesionados antes da partida e por isso acabou comemorando bastante o primeiro ponto dessa geração, primeiro ponto ali dessa história que a gente começou a contar lá em 50. O México, Carvajal, Belmonte e Jesus del Muro. Muito bom nome, né? Jesus del Muro. Francisco Flores e Jorge Romo. Carlos Branco, Raul de la Vega, Carlos Gonzalez, Miguel Gutierrez, Salvador Monteon e Henrique Sesma, o técnico, o Antônio Lopes Herranz. O delegado? Não é o delega. País de Gales com Jack Kelsey, Baker, Hopkins e Williams. Bauer e Charles. Alchurch, Charlie de novo, Medvin, Webster e Jones. Um time do País de Gales com Jones, Williams, Charles, Baker, esse mesmo. Só podia ser o técnico James Murphy. Só podia ser o time do James Murphy. A gente vai ouvir em inglês o último gol da Hungria na goleada por 4-0. Mais uma vez o nosso Carvajal levava sacode mundialista. Vamos ouvir um golzinho da Hungria na goleada por 4-0.
Fudai catches Mexico's defense at 6s and 7s. And inside forward, Gonzalez sees his clearance cannon off Carvajal and into the net. Referee Eriksson, unsighted, checks with the linesman. A goal it is. Era só para ouvir a ovação. Vale, né? Vale. E a classe, né? Já ouvimos a loucura dos radialistas brasileiros, aí a classe de um radialista britânico. Copa de 62, Paulo Júnior. Eliminatórias agora em 3 etapas. Pela primeira vez o México tinha uma dificuldade 3-3 contra os Estados Unidos em Los Angeles. Pela primeira vez tinha um jogo mais pau no caminho do México nessa história que a gente está contando. Mas na volta foi 3-0 na Cidade do México. Os Estados Unidos, de toda forma, já não eram mais aquele saco de pancadas. Conseguiram um bom jogo quando receberam os mexicanos. Avançando para a fase final, o México finalmente perdeu nas eliminatórias 1-0 para Costa Rica em San José. Mas deu tempo de se recuperar, venceu as Antilhas Holandesas, venceu a própria Costa Rica e se deu ao luxo até de jogar só por um empate contra as Antilhas na rodada final, já que eles tinham vencido os costarriquenhos, o México sobrando menos do que nos últimos anos, mas ainda assim passou bem para sua última fase. Porque agora, Leandro, com o aumento do número de times de países na Copa do Mundo, o campeão da CONCACAF cruzava com o representante da Conmebol. E veio o Paraguai. México fez 1-0 em casa cheia, gol de Reyes, jogo em outubro de 61, e 0-0, segurou um 0-0 em Assunção. O México passava por uma repescagem apertada contra o Paraguai para ir até a Copa de 62. O técnico era Ignacio Trelles e a seleção mexicana chegou ao Chile com Carvajal, ainda capitão da seleção, e 7 jogadores que atuavam pelo Guadalajara. Era a grande base da seleção mexicana, o Chivas Guadalajara. Pela terceira vez em 4 Copas, o México estreava contra o Brasil. Vai ter azar assim no quinto dos infernos. O grupo estava na aprazível, bucólica e refrescante cidade de Vinha del Mar. E o jogo aconteceu em 30 de maio de 62. O Screte Canarinho, alinhado com Gilmar dos Santos Neves, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Newton Santos. Que pedaço! Didi, Zito, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Puta que eu pariu! Que timaço, Aimoré Moreira era o sortudo. Aimoré Moreira, que pedacito! Que time, hein? Que puta de um time. Didi Zito é muita loucura. O México, que mais uma vez não aguentou o Brasil. Carvajal, Del Muro, Villegas, Sepúlveda e Cárdenas, Najera, Del Águila, Reyes, Hernández, Jasso e Dias. O técnico era o Ignacio Trelles. Jogo até que virou empatado. Partida do México foi muito elogiada. O México saiu de campo dizendo que tinha feito uma boa apresentação, que tinha mostrado para o mundo um novo futebol, mas Zagallo e Pelé garantiram a vitória por 2-0 no segundo tempo. Vamos ouvir na transmissão mexicana, no especial da Televisa, os gols de Zagallo e Pelé. Carvajal levou o gol desses dois gigantes do futebol brasileiro lá no Chile. El debut del equipo sería contra Brasil, el campeón del mundo con monstruos como Garrincha, Didi, Vavá, Zagallo y el Rey Pelé. Aún así, no había miedo. El juego fue el 30 de mayo de 1962 en Viña del Mar y efectivamente, México ya no se veía tan inferior. Pelé pegaba pelotas en el travesaño y Chava Reyes respondía. Garrincha era marcado y neutralizado por el jamaicón Villegas y por Pedro Nájera. Así, el primer tiempo terminó 0-0. La resistencia mexicana duró solo 56 minutos. Los genios de Brasil habían despertado. Le ha quitado el balón y ahora, sin embargo, Pelé aprovecha un titubeo, da un balón extraordinario y cae el primer gol en un titubeo mexicano. Cae el primer gol rematado por Zagallo. Y después, una jugada a lo Pelé. Pelé. El brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo fabuloso de este señor Pelé. Así terminó el partido, 2-0 para Brasil. México había perdido otra vez en la cancha. Obrigado, viu, Pelé? A gente teve um maracanazo. Depois a gente teve uma batalha de Berna horrorosa.
Sabe lá o que viria em 58, em 62, se você não aparecesse, Dondinho não te fizesse bater uma bola no quintal. Dali Pelé, o maior de todos. Rodada seguinte, Espanha 1, México 0. No último minuto de jogo, gol de Peiró. E finalmente, em 7 de junho, chegou o dia, Leandro e a mim. A primeira vitória do maldito, Graças do Carvajal. Ganhou finalmente o jogo. O cara ia jogar 400 Copas, não ia sair um jogo sorrindo. Saiu. México 3, Tchecoslováquia 1, gols de Díaz, Del Águila e Hernández para sacramentar a virada numa eliminação de cabeça erguida e no aniversário do Carvajal, no 7 de junho, que é o aniversário dele. A gente ouve aí um trechinho do documentário que lembra exatamente isso. Mientras que en la cancha todos fueron a abrazar a Antonio Carvajal para entregarle el mejor regalo de cumpleaños en su vida, el primer triunfo de México en las Copas del Mundo. Grande Carvajal. É o melhor regalo de sua vida, um triunfo, o primeiro triunfo do México em Copas do Mundo. O Carvajal usava as camisas de Jorge Campos? Acho que não. Acho que não. O Carvajal usava o cabelo de Maísa do Ochoa? Acho que não. Acho que não. O Carvajal tinha mais de 1,5 metro. Tinha. Isso tinha, né? Tinha, opa. Porque o Campos era baixinho. O Pérez, né? Quem é goleiro, né? Jogou o Mundial de Clubes aí contra o Grêmio. Baixinho. Goleiros mexicanos são um tema realmente interessante. Continuamos a história de Carvajal, o maior goleiro mexicano. Copa de 66 na Inglaterra. Este é o ano da aposentadoria do Carvajal. O cara começou no Maracanã, nadou até o Wembley. E foi longe, hein? Nesse período ele deixou, na verdade ele se aposentou, não deixou o Leão, ele jogou pelo Leão até o fim. E é o ano da sua aposentadoria 66, ele deixou o Leão com 2 títulos mexicanos. O da chegada, né, que a gente já contou em 52, e o de 56 também. O time voltaria a vencer a Liga Nacional só em 92, um longo jejum, e também depois venceria o Apertura de 2013, o Clausura de 2014. Esse time tem o atacante Bocelli, ex-Estudiantes. Eliminatórias para a Copa? Fevereiro e março de 65, o México começou vencendo seu grupo, invicto, contra Estados Unidos e Honduras. No triangular final, encontrou Costa Rica e Jamaica, superou os costarriquenhos por 1-0, gol de Cisneros na Cidade do México, para assegurar sua vaga ao Mundial. Mais uma vez, passando por cima de todo mundo. O Carvajal foi ao Mundial com 37 anos e, portanto, já em clima de despedida, porque já sabia que era tchau e benção naquela temporada, aquele ano. O capitão da seleção mexicana já não era mais ele, nova geração chegando, Gustavo Penha era o homem da faixa, um jovem zagueiro que atuava pelo Oro de Jalisco. Aliás, em má fase, o León tinha só o Carvajal como convocado, e a seleção mexicana que estava se renovando, à exceção de Carvajal, não tinha nenhum jogador com mais de 29 anos. Ele era o tiozão, então, da turma. Titular do time no gol foi o Inácio Calderón, um jovem goleiro do Guadalajara que vinha enfileirando títulos no país, era o grande novidade daquele elenco mexicano. E na estreia, 13 de julho de 66, em Wembley, 1-1 diante da França, com Borja abrindo o placar para os mexicanos e Hauser empatando. Os mexicanos reclamam muito de um gol mal anulado de Borja, também de um pênalti em Reyes. A gente tem a narração desse gol anulado, que poderia significar uma grande vitória mexicana para cima da França. Acabou 1-1, vamos ouvir. Reyes mostraba su clase y el chamaco Borja ponía a temblar a los franceses. Gol anulado. Dias depois, no mesmo estádio, vieram os donos da casa. O México nunca também teve massagem com o grupo. Nunca. Né? É sempre país sede, atual campeão, Brasil. E o México levou 2-0 dos ingleses na Copa dos Ingleses. A única Copa em que a Inglaterra foi bala mesmo. A única. Né? Gols nesta partida. O Inglaterra ganhou de 2-0. Os gols foi de Bob Charlton e do Hunt. Ali, a crítica da imprensa local foi da
inocência e inexperiência por parte dos atletas mexicanos, o que mostrava, claro, como contraste, contraponto, justamente o veterano Carvajal, e a imprensa foi para cima dos donos da casa e acabaram sendo uma presa fácil para os futuros campeões. Temos os gols ingleses, os gols de Bobby Charlton e Hunt, a Inglaterra na trilha do título. Charlton, Bobby Charlton, Hunt on the right, maybe a shot from Charlton, worth trying. And this pattern we've seen so much in this game, England getting possession, carrying the ball towards the Mexican goal, and the Mexicans just backing away, packing the penalty area, and Charlton almost getting the second. Charlton trying to zip them out of it. And it's squeezed, there's a chance. And Charlton has zipped them out of that bad spell. Hunter scored. Vitória da Inglaterra e chegamos finalmente ao terceiro e último jogo, onde o México ainda tinha chances de classificação e o técnico Inácio Trellis escalou, o lendário goleiro escalou o Carvajal como titular diante do Uruguai, de Mazurkiewicz, de Pedro Rocha, botou o tiozão para jogar. A gente tem um áudiozinho aí da opção pela entrada do Carvajal e a gente fala depois um pouquinho desse último jogo da lenda mexicana, do recordista das Copas. 19 de julio de 1966 en Wembley, México jugaba su último partido en el Mundial de Inglaterra contra Uruguay. Ese día, Nacho Treyes hizo un cambio en el equipo. Ignacio Calderón había dejado la portería y en su lugar apareció Antonio Carvajal, quien hasta entonces había visto ese Mundial en la banca. Las cámaras seguían a la tota, pues así escribía su nombre entre los inmortales del fútbol mundial. Ningún otro ser humano había podido lograr lo mismo que él. Jugar 5 Copas del Mundo, desde 1950 hasta 1966. Grande Carvajal, o goleiro da seleção que cantamos aqui agora. É a do time de 66, Carvajal, Hernández, Chaires, Peña e Núñez. Isidoro Dias, Cisnero, Madaleno Mercado e Henrique Borja. Aaron Padilha e Salvador Reyes. Empate sem gols em Londres terminava então a carreira internacional do primeiro cara a jogar 4 e depois do primeiro cara a jogar 5 Copas do Mundo, começando no Maracanã, lá em 50, terminando em Wembley, lá em 66. Esse último jogo foi seguro, o Uruguai também não criou muitas chances, o empate era bom para a classificação do Uruguai. O México acabou ficando muito mais perto do gol e, no fim das contas, o Carvajal se despediu zerado. Quando precisou entrar, não tomou gol, nada mal para a última Copa dele. Carvajal foi o técnico do León, também do Unión de Curtidores, Atletas Campesinos e do Morelia, onde passou uma década. Ganhou o apelido de El Cinco Copas por motivos óbvios e terminou a carreira com 48 jogos pela seleção mexicana, boa parte deles em Copas do Mundo. Foi eleito ainda o melhor goleiro do século XX pela CONCACAF, nada mal. A partir dali o México conseguiu resultados melhores, né? O México venceu o torneio da CONCACAF 2 vezes nos anos 70, alcançou as quartas de final na Copa que sediou ali em 70 também, tudo naquele pós-Carvajal. Foi ainda quarto colocado na Olimpíada que fez em casa, na Olimpíada de 68, o México conseguia resultados melhores, ainda não é, né, nem de longe um gigante de Copas do Mundo, mas já incomoda um pouco mais e tem um ouro olímpico, né? Tem uma Copa das Confederações vencida contra o Brasil nos anos 90, tem um ouro olímpico em 2012, né? Diante do Brasil. Sim. Também. Tem resultados legais, melhores do que os dessa época. E falando em recorde em México, o Rafael Márquez, zagueiro, que ainda atua, zagueiro do México, pode alcançar as tais 5 Copas na Rússia daqui uns meses. Porém, ele está vivendo um momento complicado, ele é acusado de ligação com o narcotráfico, de lavagem de dinheiro, o que faz com que ele esteja numa lista do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e está meio enroscado o Rafa Márquez. Se ele for à Copa,
ele iguala seu compatriota, vai jogar também 5 Copas, o zagueiro que passou por Barcelona, teve uma carreira legal aí, o Rafa Marques ainda está em atividade. Vale lembrar também que 2 mulheres já disputaram 6 Copas do Mundo. Elas detêm o recorde em torneios de futebol, o recorde absoluto em torneios da FIFA. Trata-se da goleira Sawa, do Japão, e da meia Formiga, do Brasil. Ambas alcançaram a marca na Copa de 2015. A gente vai fechar com uma recente entrevista do Carbajal, que ele é conhecido como Tota Carbajal, lá no México. Ele disse que espera... uma entrevista longa, ele falou que espera sim que o Rafa Marques alcance o seu recorde, disse que o Rafa Marques e o Hugo Sanches são os melhores jogadores que ele viu atuar, e a gente vai ouvir exatamente a parte que ele fala do Landon Donovan. Olha que curioso, o Donovan, considerado o maior jogador da história dos Estados Unidos, estava aposentado por 15 meses, voltou a jogar no começo desse ano pelo León, pelo time de toda a carreira do Carbajal, e ele cornetou até a última geração do Landon Donovan. Vamos ouvir a entrevista, o Carbajal dizendo que não gosta da contratação, que o cara estava aposentado, que para que o León está levando um americano que falava o que falava nos confrontos contra o México. Vamos ouvir para ter o gostinho de um Carbajal de hoje, numa entrevista quando Donovan chegó para el time que él atuó la vida entera. Sentimientos entre la afición de León y si existe una voz autorizada para hablar de este tema y esta contratación es Antonio La Tota Carbajal, a quien le damos la bienvenida a esta edición de Fútbol Picante. Gracias por estar con nosotros. Tota, preguntarte primero qué es lo que sientes de esta contratación, de la llegada de Landon Donovan, entendiendo que es un futbolista que a través de la historia se convirtió como el enemigo deportivo número 1 de México, hablando meramente en tema fútbol, ¿no? Me molesta que lo hayan contratado el equipo León, pero somos siempre como buenos mexicanos agachones. Me molesta, insisto, que se haya traído esta persona. Lo siento por mis amigos, los señores directivos, los dueños del equipo, pero es lo que yo siento. Nunca he sido hipócrita. Tengo que decir lo que siento. Me molesta que haya venido este jugador a engrosar las líneas de León. ¿Cómo es posible que se traiga un jugador que ha dejado de jugar, parece que un año y medio? No lo entiendo, la verdad. Mercadotecnia, ojalá le dé resultado a los directivos del equipo León, que son mis amigos. Maestro, ¿cómo está? Le saluda Héctor Huerta, maestro Toño Carbajal. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Que lo hayan sacado del retiro para jugar con el León, no estando en forma, teniendo que tomar varias semanas para ponerse en ritmo? ¿O le molesta toda esta rivalidad que puso en la cancha y fuera de la cancha cuando jugaba contra la selección mexicana? Lo segundo, lo que acabas de mencionar. O sea, que a usted le molestó todo así lo que de dijo sencillo. de México. Exactamente, después una burla. Yo me siento orgulloso de haber defendido la puerta de México en tantos mundiales. Y sí me molesta que seamos tan agachones que nos importe un pito lo que digan de México. ¿Le cae mal Landon Donovan, señor Carbajal? No, me cae mal, me cae pésimo. ¿Por qué le cae pésimo? Además de lo que ya dijo del tema de que cómo se expresaba de México. Pues ¿qué más puedo decir? De que lo traigan después de un año de retirado. Punto. Bienvenido todo aquel que venga a dejar escuela, viene ya de acabado. ¿Y qué va a hacer si de pronto contribuye para que León sea campeón? ¿Qué va a hacer usted? Pues nada. Pues ¿qué le debo a él? Nada, me molesta, está muy clara. Pues si salió campeón, ¿qué jugó él solo o qué? Todo amargor de Carbajal. Todo amargor. Jogador veterano, eu sempre dou uns contos. O jogador quando fica... Não veterano, né? O jogador quando envelhece, muitas vezes fica soterrado num tipo de...
Acho que é um sentimento, é muito forte, né? Você jogar a Copa do Mundo, você ser um jogador de ponta, é um sentimento muito forte. O cara envelhece e nem sempre sabe lidar com isso e fica um pouco ressentido demais. Eu até entendo, do que deu para entender aqui do Spam, mas o Donovan era um bom jogador, ponto, sabe? Não precisava de toda essa descompostura. E pelo que você me contou, né? Você que é responsável por toda essa pesquisa aqui do programa de hoje, o Donovan respondeu bem a provocação não, né? As críticas. Chegou ao México muito bem preparado para lidar com isso. E, enfim, vale também pra gente lembrar que jogador envelhece, uns mandam do jornalista vai ter que me engolir, né? Outro, a senilidade do atleta é uma coisa que é uma senilidade que vem junto com um pouquinho de ego, um pouquinho de uma vaidade do cara que, né, teve muita saúde, enfim, envelheceu. É um dos temas que me agrada. Sempre paro para pensar sobre isso. E o Carvajal acabou sendo um exemplo disso nesse áudio, achincalhando o Donovan. Landon Donovan. Esse, então, é Antônio Carvajal. El Cinco Copas. O apelido dele. O título do programa é esse, hein? Carvajal... El Cinco Copas. A gente, certa vez, tentou fazer um meu time de botão do México em Copas. Vamos até tentar, vamos fazer. Mas quando a gente reuniu os dados, né, o México só chegou em quartas de final quando sediou. No resto, nunca passou das oitavas. É pouca coisa para um povo que ama tanto o esporte. O Jorge Campos passou, o Pérez passou, o Ochoa tá aí passando. E vamos nessa. É isso, então. Mais um meu time de botão, a gente segue nessa toada, estamos em março de 2018, contando mais histórias aí, principalmente de Copa do Mundo, que se aproxima e é ano de Copa, e vamos buscando aí umas historinhas pro botão. Valeu! Valeu, até semana que vem.